Nós estamos começando o programa Trocando Ideias. Que bom que você está com a gente, é um privilégio ter você aqui. Desejando que Deus abençoe sua vida, que este programa possa trazer luz à sua mente e aquecer o seu coração. Este programa é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, igreja pastoreada pelo meu querido irmão, amigo, reverendo Arivaldo Dias Casimiro, um homem de Deus, uma igreja promissora, missionária. Eu tenho a alegria de cooperar no pastorado desta igreja. É uma igreja para você e para a sua família, você que mora em São Paulo, você que está procurando uma igreja séria, bíblica, viva, missionária, acolhedora, venha para cá. Nós queremos cuidar de você que está desigrejado, está procurando aí um lugar onde você possa se firmar e servir a Deus com alegria. O programa Trocando Ideias, ele tem um propósito muito específico. Nós recebemos muitas perguntas, gente querendo saber tantas coisas, e é tão bom isso. E nós criamos esse programa para atender essas pessoas e responder essas perguntas. E hoje eu vou tratar aqui de 3 perguntas muito importantes. A primeira delas é a seguinte: Pastor, quando a Bíblia fala para confessarmos os nossos pecados uns aos outros, devemos confessar tudo que se passa pela nossa mente e coração? Até que ponto devemos nos confessar? Bom, vamos entender bem isso aqui. Primeiramente, nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. Não tem nesse negócio de confessionário, não tem nesse negócio de eu ir a alguém para confessar meus pecados, para ele me perdoar, nada disso. Só tem um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Então, você não tem que confessar seus pecados a ninguém, a não ser ao próprio Deus. É Ele quem perdoa pecados. Agora, se você cometeu um pecado contra uma pessoa determinada, você deve ir a ela. Não é sair contando para todo mundo, espalhando boataria, não. Vai a essa pessoa. Trata do assunto lá, abra o coração lá. Agora, tem gente que imagina o seguinte, que eu tenho que confessar meus pecados, por exemplo, para o meu cônjuge, para o meu irmão, para o meu amigo, qualquer coisa que passa pela minha cabeça. Deixa eu contar uma ilustração engraçada com você. Um rapaz chegou um dia para mim e disse: Pastor, meu noivado está um transtorno. Eu falei: o que foi, filho? É que eu acho que eu tenho que contar para minha noiva tudo que veio na minha cabeça. Bom, é claro que passa pela nossa cabeça muita coisa esquisita. E se você for contar para a pessoa tudo que passa na sua cabeça, você vai enlouquecer a pessoa. Porque passam pela nossa cabeça em torno de 10 mil pensamentos por dia. Além dos dardos inflamados do maligno, que são aqueles pensamentos que vêm na sua cabeça que não são seus, no sentido de que você não concorda com isso, você não gosta disso, você é contra isso, mas passa pela sua cabeça. Então, muito cuidado, muita cautela para você não gerar mais problema com essa questão de confessar do que resolver assunto. Então, se você tem um problema com alguém, vai lá, resolva, confesse, peça perdão, perdoe, sane o problema. Mas quem perdoa pecados é Deus. Segunda pergunta. Pastor, gostaria de saber sobre a ceia do Senhor. A prática de se realizar a ceia na igreja é fundamental? Tem muitas igrejas que não ministram a ceia do Senhor. Bom, vamos entender isso aqui. Jesus instituiu 2 sacramentos. Um é único, irrepetível, que é o batismo. E o segundo sacramento é a ceia. E Jesus deu uma ordem: fazer isto em memória de mim até que eu retorne para vós. De tal maneira que a marca de uma igreja fiel é uma igreja que prega a palavra com integridade, que administra os sacramentos biblicamente e que exerce a disciplina com amor. Essas são as marcas de uma igreja verdadeira. Então, nenhuma igreja pode dispensar a celebração do sacramento
da Eucaristia, ou seja, o sacramento da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Porque a ceia é um meio de graça. É um meio de graça. Nós somos edificados, não é que o pão e o vinho mudam de substância para carne e sangue de Jesus, não cremos na transubstanciação. Não é que Jesus está fisicamente ali presente na consubstanciação, mas aqueles dois elementos, o pão e o vinho, são símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Precisamos nos apropriar de Cristo, examinar a nós mesmos e alimentarmos-nos, porque Jesus está presente espiritualmente, de tal maneira que você não deva deixar a mesa do Senhor. Tem muita gente, eu cometi um erro, não vou participar da ceia. Não, você não tem que fugir da ceia por causa do pecado. Você tem que fugir do pecado por causa da ceia. Você confessa o seu pecado, se arrepende dele, abandona o seu pecado, participe da ceia, porque é a forma de você ter comunhão com o Senhor, comunhão com a igreja do Senhor. A terceira pergunta é a seguinte: pastor, muitas pessoas são contrárias à prática do dízimo, dizendo que o dízimo é da lei. E agora estamos debaixo da graça. O senhor pode nos ajudar a entender isso melhor? Claro, posso sim, com muito prazer. Bom, primeiramente vamos entender que o dízimo foi praticado cerca de 400, 500 anos antes da lei de Deus ser dada. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Jacó prometeu entregar o dízimo a Deus. Então, o dízimo precede a lei. É claro que ele fez parte da lei. Mas o dízimo, ele também foi praticado no período da graça. Está lá em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, e negligenciais o principal da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer essas coisas, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, sem omitir o dízimo. Jesus está ratificando o dízimo em vez de condenando o dízimo. De tal maneira que nós temos que entender que a maneira como lá o sacerdócio levítico era sustentado, porque quando se distribuiu as tribos na terra prometida, a tribo de Levi não recebeu terra, não teve herança. Eles deviam cuidar exclusivamente da casa de Deus, do culto a Deus e do sacerdócio. E eles eram sustentados com os dízimos, os 10% que as outras tribos traziam. E quando você vai ler o sustento da obra missionária dos obreiros na Nova Aliança, está lá em 1 Coríntios capítulo 9, que é aquele que está no ministério, que viva do ministério. Assim como lá no Antigo Testamento os levitas viviam dos dízimos, aqui no Novo Testamento os obreiros de Deus, a obra de Deus também é sustentada pelos dízimos. Se você perceber, essa é a prática do povo de Deus ao longo da história. Há muitas pessoas hoje que não querem saber do dízimo porque mexe no bolso. E eu quero lhe dizer que eu nunca vi uma pessoa dizimista, fiel, ser mais pobre porque é dizimista. É melhor você ter 90% com a bênção de Deus do que 100% sob a maldição de Deus. Deus não é Deus de sobra, Deus não é Deus de resto, Deus é Deus de primícias. E a Bíblia diz assim: honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus lagares. A Bíblia diz: fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas.
Só é contra o dízimo quem não é dizimista. Quem é dizimista tem prazer em ser, tem alegria em ser, porque entendeu que Deus requer de nós fidelidade na administração dos bens que Ele nos confiou. Na verdade, tudo é de Deus, 100% é de Deus, dele é o ouro, dele é a prata. Quando você entrega o dízimo, você está dizendo, eu acredito que Deus é o doador da minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho veio de Deus, é de Deus, e eu quero ser fiel a Deus, entregando a Ele a parte que Ele requer, e até os 90% que ficam com você precisam ser administrados de acordo com os preceitos de Deus. Pois bem, este é o programa Trocando Ideias. Se você tem sua pergunta, manda para nós, que teremos prazer em responder. Mas eu queria agora, ao encerrar esse programa, reiterar o meu convite para você vir conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. É uma igreja aberta todo dia, sempre pronta em atender as pessoas, em socorrer as pessoas. Venha para cá, participe conosco. Queremos ser uma igreja para você e para a sua família. Se você não mora em São Paulo, você pode se inscrever no canal do YouTube da igreja, acompanhar todas as nossas programações online e mais, assistir a programação da TV IPP TV 24 horas no ar, 7 dias na semana. Uma igreja aberta para atender o Brasil e o mundo. Deus abençoe então você. Deus abençoe sua casa, sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.